De fevereiro para cá, o Bitcoin chegou a subir aí quase 30%. E essa alta de preços que a gente viu de fevereiro, não só de fevereiro, mas principalmente em abril agora, que o Bitcoin deu aquela puxada mais de alta consecutiva, né? Teve vários dias seguidos de alta. Ela tem duas faces bem curiosas. A primeira delas é que essa alta era bem visível dentro da análise, não só on-chain, mas também na análise de mercado futuro. E isso era bastante derivado pelo formato em que essa alta se configurou. Esse formato que eu estou dizendo para vocês, esse modo como essa alta de preços se configurou aqui no Bitcoin, era bastante visível para quem entende principalmente a dinâmica do mercado futuro, e é isso que eu vou trazer no vídeo de hoje para vocês, explicando como é que ela configurou. E a outra faceta, o outro lado dessa alta é que, pela forma em que ela foi configurada, ela possui um nível de risco inerente à sua própria estrutura. Então, algumas altas de preço no Bitcoin são altas que nascem dentro do mercado spot, que surgem através de processos de acumulação on-chain, que são derivados de perspectiva, de uma visão dentro do preço do Bitcoin, focado mais no longo prazo, no médio a longo prazo, de posições que são construídas dentro do pânico. Outras altas em específico, e essa é principalmente de abril para cá, é uma delas, são construídas através de posições especulativas que são montadas dentro do mercado futuro. Essas posições especulativas, quando são estruturadas especificamente no mercado futuro, elas trazem duas coisas principais. Elas trazem uma captura evidente de liquidez dentro da estrutura de mercado futuro, e ela traz também um nível de volatilidade mais alto no formato bidirecional. E o que isso significa? Que basicamente, da mesma forma que essas altas são construídas, elas podem ser revertidas. E é justamente isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Quem esteve no meu Telegram provavelmente deve ter percebido que a primeira face da alta que eu acabei de falar, ela pode ser vista mais facilmente através do mercado futuro, e já entendeu o que eu estou dizendo. Já deve ter percebido que eu falo sobre aquelas regiões de liquidez que eu tive mostrando lá no meu Telegram. Se você não está no meu Telegram, te recomendo estar lá, porque é lá onde eu posto diariamente. Aqui no meu YouTube eu faço 1 ou 2 vídeos por semana. Se você estiver no Telegram, provavelmente você acompanha isso diariamente. Eu vou deixar aqui abaixo depois. Essa alta específico, ela pode ser vista através do mercado futuro, através das zonas de liquidez, que eu mostrei lá no meu Telegram, justamente por conta da dominância da negociação que a gente viu, principalmente a partir de abril, a partir do final ali, mais ou menos de março, para o início de abril. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui na tela para vocês mostra justamente a diferença quando o mercado é dominado por ordens do mercado spot e quando ele é dominado por ordens do mercado futuro. Nesse momento, nós estamos dentro de uma alta que é dominada pela estrutura do mercado futuro, que é isso que vocês estão vendo aqui nesse gráfico, tá? Em cinza é justamente a demanda do mercado spot e em roxo é a demanda do mercado futuro. Em alguns momentos anteriores, como por exemplo, se a gente voltar aqui para trás, lá em 2025, nós temos altas de preço que elas são conjuntas, elas são basicamente, elas seguem o mesmo padrão. Então nós temos alta no mercado futuro e nós temos alta demanda no mercado spot. Alta no mercado futuro e alta demanda no mercado spot. Isso daqui configura uma alta que ela é bem mais estruturada, ela é uma alta muito mais sólida do que quando nós temos algo inverso. Por exemplo, quando nós temos uma alta igual essa daqui, ó, que nós vimos ali em fevereiro especificamente, entre janeiro e fevereiro, quando o preço subiu guiado por mercado futuro, que é justamente isso que você está vendo aqui na tela, né? Nós tivemos uma alta onde somente a demanda do mercado futuro cresceu e a demanda do mercado spot ficou negativa. Essa alta depois ela foi entregue, né? Depois nós tivemos um outro fundo local. Fevereiro teve uma forte queda logo no início e é justamente isso que configurou aquela mesma configuração que nós estamos vendo de forma bem similar. Calma que eu não estou dizendo ainda que o Bitcoin vai fazer uma nova pernada de baixa igual foi em fevereiro, nada disso. A gente precisa analisar outros fatores. O primeiro fator é que eu quero te fazer entender esse formato dessa alta de abril. E a primeira coisa que a gente precisa identificar é justamente isso, que nós temos uma demanda spot em queda, ou seja, negativa, né? Aqui está o zero, como vocês podem ver, nós temos uma demanda spot negativa, enquanto isso nós temos uma demanda de futuros positiva. Esse tipo de estrutura significa que no mercado futuro a negociação está gerando uma demanda compradora. E aí você me pergunta, Cauê, como é que é possível no mercado futuro gerar uma demanda compradora? A demanda compradora, quando ela afeta a precificação do Bitcoin, afeta o price action do Bitcoin, ela é derivada especificamente de posições vendidas. Olha só que curioso.
Isso pode parecer meio contraintuitivo caso você não entenda como é que a dinâmica de mercado futuro funciona, mas para todo mercado, para toda posição colocada dentro do mercado futuro, existe uma posição contrária também colocada no mercado spot. É para isso que ela funciona, para neutralizar. O mercado futuro funciona para neutralizar o viés direcional. Então você consegue estar vendido no Bitcoin enquanto o preço está subindo. Isso daqui significa, isso daqui tem como ser visualizado através da dominância das liquidações no mercado futuro, que é isso que eu estou mostrando para vocês. Então, como é que pode ter uma demanda, como é que pode ter uma força compradora no mercado spot com um mercado fortemente negativo, né? Fortemente posicionado na queda? É justamente isso que acontece. Quando nós temos liquidações, ou seja, quando as posições são vendidas, as posições vendidas são liquidadas, quando o preço atinge justamente uma faixa de liquidação desse preço, dessa posição, basicamente nós temos uma liquidação da posição. A exchange fecha aquela posição e, como eu já disse anteriormente, para cada posição vendida no mercado futuro existe uma posição comprada no mercado spot. Toda vida que nós temos esse fechamento do mercado futuro de uma posição vendida, nós temos uma ordem spot sendo colocada, uma ordem compradora sendo colocada no mercado à vista. E agora nós tivemos exatamente essa dinâmica. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês mostra a dominância de liquidações vendidas, não é? Então, nesse caso, tivemos uma época com liquidações compradas sendo dominadas, ou seja, posições que estavam compradas e que acabaram sendo fechadas porque o mercado caiu, e agora o inverso, posições que estavam apostando na queda do Bitcoin e o mercado subiu e essas posições foram liquidadas. É justamente esse formato que causa um short squeeze, é justamente essa configuração que é chamada de short squeeze. Nós temos uma grande quantidade de posições vendidas que vão sendo liquidadas à medida que o preço sobe. Isso é justamente esse pessimismo excessivo que nós tivemos vendo aí, principalmente em abril. E por que eu disse que era fácil de spotar? Qualquer um poderia... Não, tudo bem, qualquer um não, mas era muito fácil de você conseguir identificar se você entende a dinâmica de mercado futuro. Porque basicamente essas faixas de liquidação, elas podem ser visualizadas no gráfico, tá? Esse gráfico que eu estou mostrando aqui é justamente a precificação do Bitcoin hoje em relação àquilo que foi abril, não é? Aquilo que foi todo esse período que nós tivemos aqui de baixa, aliás, de alta no preço do Bitcoin. Eu vou puxar aqui para vocês justamente cada movimento de alta que nós tivemos no Bitcoin. Então, olha, vamos lá. A gente teve um primeiro movimento no início de abril e esse movimento começa a configurar uma faixa de liquidação aqui. Essa zona amarela, presta atenção bem aqui no gráfico, enquanto eu estou mostrando. Essa zona amarela, ela significa um grande volume de liquidações. Se essa faixa amarela estiver acima do preço, são liquidações vendidas. Se essa faixa estiver abaixo do preço, são liquidações compradas. Então, o preço faz um movimento de alta e executa essa liquidação, certo? Depois ele lateraliza, como vocês estão vendo aqui. Olha para o gráfico aqui que eu estou mostrando, que vai ficar mais fácil de você entender. Depois o preço lateraliza e aí nós temos uma faixa acima e nós temos uma faixa abaixo, certo? Significa que as duas pontas estavam negociando, comprados e vendidos. Só que a faixa acima, como vocês podem perceber, ela é muito mais clara, ela está chegando ali no amarelo. Significa que o volume de posições que estavam vendidas era mais alto. Então, o preço busca a liquidez. Dado que eu já mostrei várias vezes aqui para vocês e já falei várias vezes aqui no meu canal. Preço busca liquidez. Preço segue liquidez, seja liquidez micro, dentro de uma microestrutura, seja liquidez macro, e aí a gente está falando de liquidez global, fluxo monetário global, bancos centrais, etc. Que inclusive eu vou falar já sobre isso aqui, porque eu trouxe um indicador novo que eu desenvolvi lá para os clientes da Formadores de Mercado. Mas antes disso, vamos focar aqui nesse price action para vocês terminarem de entender essa parte. O preço buscou essa região aqui, justamente ali na metade de abril, mais ou menos, 14, 15 de abril, depois lateralizou, né? Quando ele fez essa lateralização, configuramos a mesma coisa. Liquidações acima, olha para o gráfico que você fica mais fácil de entender. Liquidações acima, liquidações abaixo. Ah, Cauê, vai para onde? Vai para baixo ou vai para cima? Olha para a cor dessa liquidação. Onde é que está a cor de maior volume? Onde é que está a cor mais clara? Para cima, certo? E aí o preço faz o quê nesse dia? Vai buscar essa liquidez. Nesse momento o preço lateralizou e agora eu já estou chegando aqui, já cheguei nos últimos dias, nos últimos 7 dias precisamente.
nós temos uma faixa que basicamente mostra duas zonas de liquidez. Uma liquidez acima do preço atual e agora começamos a identificar liquidez abaixo do preço atual. Olha só que curioso. E o que foi que aconteceu de ontem para hoje? Né? Se você estiver assistindo esse vídeo aqui na terça-feira, dia 28, o preço voltou para baixo para buscar essas zonas de liquidez. Essa é uma das primeiras informações e isso daqui é visualmente mostrado no preço do Bitcoin através das faixas de liquidação e análise de order flow, que é isso que eu estou mostrando para vocês. Essas são as regiões onde eu tive traduzindo e é por isso que eu falei que essa alta poderia ser vista para quem entende no mercado futuro. Essa configuração aqui mostra exatamente a mesma coisa que a gente consegue identificar através do funding rate, né, que é basicamente a taxa de financiamento dos contratos futuros. Nos períodos onde nós temos um grande volume de funding rate, nesse caso, nós temos um funding rate muito negativo, isso mostra que o mercado é dominado por shorts, dominados por posições vendidas, que são basicamente pessoas que estão apostando na queda do Bitcoin. Essa aposta excessiva, essa grande quantidade de posições vendidas sendo posicionadas no Bitcoin, foi aquilo que gerou a alta, porque quanto mais as pessoas vendiam, mais camadas de liquidação vão sendo acumuladas acima do preço atual. E você já entendeu o que acontece quando essas posições de liquidações são executadas, o que acontece no mercado futuro. Agora, nós também tivemos a dinâmica do mercado on-chain, ou seja, do mercado spot, né? A gente pode agora analisar um pouco mais de on-chain, não ficar somente no mercado futuro. Esse é um dos indicadores super interessantes aqui em relação à estrutura de médio prazo no Bitcoin e, inclusive, deixa eu até comentar uma coisa para vocês. Esses indicadores de mercado futuro, quando junto de indicadores de análise on-chain, eles se tornam extremamente importantes. É bem diferente do que aquelas pessoas que somente botam uma notícia, ficam analisando notícia e comentando notícia. Na minha opinião, isso não serve de nada, tá? Se você está negociando e a sua análise, né? Se a sua análise passa por somente olhar o que está acontecendo nas notícias, entender o que o Trump falou, entender o que o Fed falou, e você acha que você vai extrair alguma informação disso e que vai negociar através das suas notícias, sinto muito, tá? Me desculpa, mas você vai negociar atrasado. Você provavelmente é exit liquidity. Se você não sabe o que é esse termo, quando terminar o vídeo, dá uma procurada no Google, mas é basicamente a sua saída de liquidez. Baleias usam varejo justamente para sair a liquidez, ou seja, sair, nesse caso, para a posição vendida quando o varejo está comprando e, às vezes, até entrada de liquidez para comprar quando o varejo está vendendo. Então, se você não observa essa dinâmica específica desses indicadores, você vai ficar negociando bem atrasado em relação ao que as baleias fazem. Inclusive, dia 6 de maio, a gente vai fazer uma live lá na Formadores de Mercado. Eu, o Mano Call e o João Quarelli, que é o nosso CEO, vamos abordar especificamente alguns dos indicadores que nós utilizamos aqui na Formadores para entender o ciclo de mercado do Bitcoin e principalmente melhores momentos de se posicionar dentro de um bear market. Se você não sabe, não tem conhecimento sobre quais são os melhores indicadores para utilizar dentro do bear market, faz a sua inscrição nessa live. Vai ser dia 6 de maio às 19 horas. A gente vai trazer todos esses indicadores principais que nós utilizamos. Essa live não vai ficar gravada, essa live não vai ficar pública e você só pode acessar ao vivo, só pode ver os indicadores ao vivo e através do formulário que eu vou deixar aqui embaixo para você fazer a sua inscrição, tá? Então se inscreve lá, faz parte dessa live no dia 6 de maio às 19 horas. Então voltando aqui para a parte da análise on-chain. O que eu estou mostrando nesse gráfico aqui é basicamente o prejuízo realizado on-chain. São aquelas movimentações que possuem custo médio acima do custo médio atual, ou seja, elas estão em prejuízo. Essas realizações de prejuízo, elas costumam acontecer dentro de períodos de baixa no Bitcoin, porque faz sentido, né? O preço caiu, os investidores começam a vender em pânico e aí começam a ter grandes realizações de prejuízo. E a gente consegue ver dois picos aqui no gráfico, que foi justamente nessa primeira pernada ali no final de novembro, né? E depois nós tivemos uma segunda pernada ali em fevereiro, certo? Todas essas duas puxadas que nós tivemos aqui foram com o preço em queda, o que faz sentido, já dado aquilo que eu acabei de falar. Mas olha só o que está acontecendo agora. Agora nós estamos vendo o preço em alta, né, que foi justamente essa alta de abril que nós vivemos, enquanto nós temos um grande pico de realizações de prejuízo. E aí você vai me perguntar, Cauê, como é que isso faz sentido? Como é que a galera está vendendo em prejuízo se o preço está subindo? Existe um motivo muito claro, é a proximidade com o custo médio
de aquisição dos holders de curto prazo. Se você está inscrito aqui no canal, semana passada eu já expliquei isso e na semana retrasada eu já expliquei isso também. Então eu não vou repetir a mesma explicação sobre o custo médio dos short term holders, algo que eu já mostrei nos 2 últimos vídeos aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e depois assiste esses 2 vídeos, tá? Eu vou mostrar logo na tela justamente o preço atual para vocês entenderem que nós tivemos atingindo essa região de resistência no preço do Bitcoin exatamente entre o custo médio dos short term holders, que é o realized price dos short term holders, dos holders de curto prazo, e o true mean price, tá? Que está entre 77.984 e 78.789. Essas são 2 faixas onde você pode perceber que o preço faz uma primeira tentativa no dia 22 de abril de cruzar essa faixa, não consegue, faz uma segunda tentativa de cruzar essa faixa no dia 27 e não consegue. É justamente isso que está causando aquele pico de realizações de prejuízo com o preço em alta. Porque basicamente o que a gente tem agora é o preço se aproxima do custo médio desses investidores de curto prazo, principalmente varejo. Quando o custo médio se aproxima desse custo base deles, eles acabam ficando no break-even, né? Ou seja, essas posições que estavam em muito prejuízo começam a ficar quase ali no 0 a 0. Quando se aproxima do 0 a 0, esses investidores, principalmente investidores novatos, saem da posição. Ou seja, eu vou vender agora porque eu já fiquei mais ou menos ali no 0 a 0, passei 2, 3 meses com um prejuízo bem alto e agora já não aguento mais esse prejuízo, vou fazer o seguinte: quando voltar perto do meu preço de entrada, eu saio da posição e fico ali no 0 a 0, pelo menos eu não perdi. Essa é a cabeça desses short term holders, essa é a cabeça principalmente do varejo quando negocia no curto prazo, tá? E é justamente isso que causou esse pico de realização de prejuízo aqui com o preço. E isso tem isso tem um segundo lado, porque acaba trazendo uma pressão vendedora muito grande para o preço do Bitcoin, justamente próximo dessa faixa de resistência que a gente está agora. Além disso, a gente precisa entender que essa faixa de resistência, ela também está sendo fortemente vendida por players institucionais. E eu consigo ver isso aqui através, justamente, ao analisar aqui vários order books, tá? Quando a gente olha para order books da Coinbase, Binance, Bitfinex, Kraken, Bybit, nós percebemos que existe um padrão aqui diferente, tá? Olha para cada um desses order books e vê qual é o que está diferente. Olha aqui para o gráfico se você não está prestando atenção no vídeo. Qual é o order book que está aqui diferente? É justamente o da Bitfinex, né? A Bitfinex esteve vendendo esse movimento de alta por inteiro. Isso também acabou trazendo uma dificuldade maior, principalmente nessa resistência que eu já sinalizei há 2 semanas atrás, que a gente poderia atingir essa resistência e sofrer ali alguma dificuldade para passar. O último fator que eu tenho para falar aqui em relação a essa região de resistência, que inclusive é uma região que pode fazer a gente puxar para dentro daquela faixa verde. E aí você vai me perguntar: Cauê, que faixa verde é que você está falando? Se você é inscrito aqui no canal há alguns meses, sabe que eu passei fevereiro e março mostrando esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês na tela. Passei 2 meses falando sobre esse gráfico, justamente porque nós estávamos dentro de uma faixa verde. Eu espero que você entenda a psicologia das cores aqui. Essa faixa verde, ela iniciava ali mais ou menos em $71 mil e até os $55 mil. Eu sinalizei que dentro dessa faixa verde nós tínhamos uma ótima região para quem pensa no médio a longo prazo, tá? Quem é curto prazista, quem é muito apressado, provavelmente vai ser pego na volatilidade e vai virar exit liquidity de baleia. Mas, para quem tem uma visão de médio a longo prazo, entendeu essa faixa verde como uma zona interessante para posicionar ordens. E agora, olha só onde é que a gente está agora. Nós já estamos saindo da segunda zona vermelha, que nós tínhamos uma primeira resistência entre 73 e 71. Nós tínhamos uma segunda resistência entre 75 e 77, mais ou menos. Estamos fazendo uma tentativa, e aqui eu estou olhando dentro do semanal, tá? Não é gráfico de 1 hora nem de 2 minutos. Estou falando olhando dentro do semanal. Leva semanas até uma confirmação de movimento. Se a gente tiver esse rompimento real, nós podemos ter uma continuação de alta. Se nós não tivermos essa confirmação de movimento e retornarmos aqui para baixo, existe uma probabilidade de entrarmos novamente nessa zona verde. Essa zona verde, principalmente aqui olhando para curto prazo, e agora vocês olhando aqui para o preço do Bitcoin, é justamente preço de curto prazo, né? É uma região que foi altamente negociável, como você pode ver aqui no VPVR, olhando aqui no gráfico da Encílico, tá? Deixa eu até abrir a tela para vocês verem melhor a Encílico. Essa região aqui foi altamente negociável. Isso significa que posições
aqui dentro dessa região, eu já mostrei para vocês no vídeo passado, posições dentro dessa região aqui entre 71 e 65, digamos assim, não é? Vai ter uma grande demanda compradora novamente aqui. Então, casa esse gráfico aqui com esse gráfico aqui e você vai ter uma zona de interesse de acumulação que, inclusive, entre 71 e 65 tá aqui dentro dessa faixa, né? Tá mais ou menos aqui no meio dessa faixa, é a parte superior dessa box. Se a gente chegar na parte inferior dessa box, melhor ainda. Se não chegar, também não quero ficar prevendo o futuro, não é isso que eu faço aqui no canal. Se você quiser prever futuro, você pode procurar um canal de astrologia ou algo assim do gênero. Aqui a gente tenta analisar dados, inclusive outro dado que eu tenho para trazer para vocês, e esse é o último dado que eu cheguei a comentar ali no início do vídeo, é justamente essa estrutura de liquidez atual, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês um dashboard que só está disponível para membros lá da Formadores e que a gente vai abordar na live do dia 6, certo? Só que eu vou abrir para vocês hoje especificamente e depois as atualizações vão ficar só lá na Formadores. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Formadores de mercado, eu vou deixar o link para a live, faz parte lá da live e aí você vai entender mais também sobre a Formadores durante a live. Mas o que você está vendo aqui é o índice de liquidez global, na verdade um proxy de liquidez global que eu estive desenvolvendo nas últimas semanas internamente aqui na Formadores e vocês podem ver inclusive aqui que esse índice, vou colocar aqui em 12 meses, né, nesse caso, nós temos aqui a variação desse proxy de liquidez global e a variação do Bitcoin. Se você estiver prestando atenção no gráfico aqui enquanto eu falo, que eu espero que você esteja, você já deve ter percebido que o Bitcoin ele tem negociado com uma correlação muito alta com esse proxy de liquidez que a gente desenvolveu aqui internamente. Essa variação de 12 meses, ela traz uma visão mais de estrutura, mas não traz uma visão tática sobre o que pode acontecer. E eu vou abrir para vocês especificamente esse gráfico aqui, que é o gráfico do retorno de 3 meses do Bitcoin e de 3 meses no nosso proxy de liquidez global, só que com uma diferença. Olha para o gráfico aqui que eu vou fazer uma coisa interessante. Esse gráfico aqui, ele calcula justamente o retorno ótimo em relação ao lag, né? Então, qual é o lag ótimo do índice de liquidez global? Quanto tempo esse índice leva para refletir na precificação do Bitcoin? Ele leva cerca de 9 semanas. E é justamente essas 9 semanas que eu tenho projetado aqui, ó. Se você estiver olhando para o gráfico, vai perceber que existe uma projeção. Essa projeção não é o que vai acontecer com a liquidez, isso já aconteceu. Esse gráfico só está deslocado 9 semanas. E de acordo com o nosso proxy de liquidez global, existe uma probabilidade muito grande dessa liquidez acabar impactando, ou seja, essa queda de liquidez que a gente teve já no proxy de liquidez, vir impactando negativamente o preço do Bitcoin em maio, tá? A partir de maio, a partir dessa semana, inclusive, a gente pode ter esse impacto na precificação do Bitcoin. Essa estrutura não é uma previsão, isso daqui, como eu já disse, meu canal não é focado em tentar prever futuro, é somente através de análise de dados. Essa estrutura de liquidez em baixa pode penalizar o Bitcoin no curto prazo, e isso pode acabar casando com uma estrutura que é guiada, que é fomentada, configurada pelo mercado futuro nessa alta atual. Então a alta foi bastante visível, mas também ela pode ser revertida muito rápido porque ela é derivada de alavancagem. E se a gente tiver uma inversão na estrutura de alavancagem, aí nós vamos começar a buscar regiões de liquidez lá no mercado futuro para baixo do preço atual. Mas eu vou parar aqui, a gente se vê num próximo vídeo aqui do canal e se você quiser acompanhar aqueles indicadores que eu falei, inclusive eu vou explicar mais sobre esse indicador de liquidez global lá na live, no dia 6 de maio às 19 horas, eu vou deixar no link aqui da descrição. Se você gostou desse conteúdo, deixa o teu like e deixa aí nos comentários qual outro indicador vocês gostariam que a gente abordasse, o que eu trouxesse aqui no canal para vocês, para a gente destrinchar de forma mais precisa. Além do mais, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal para continuar acompanhando as minhas atualizações e tudo isso que eu tô falando aqui semanalmente eu trago diariamente lá no meu Telegram, também vou deixar o link aqui embaixo. Muito obrigado por você que esteve acompanhando, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!